Olá, bem, como nós sempre combinamos e avisamos, acertamos, estamos começando a nossa live de hoje. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que já estamos chegando a 130 mil inscritos no nosso canal no YouTube, agradecer a todos. Agradecer todos os likes, né, os comentários, as sugestões. Então, queria primeiro agradecer a vocês aí por essa participação aí que é tão boa, tão importante para a gente continuar debatendo essas questões complicadas do Brasil. O Brasil não é um país fácil, a velha questão desde a década de 70, quando se dizia que o Brasil não é um país para iniciantes, para compreendê-lo. Tem uma formação histórica muito peculiar, que nada se compara aos países da América Espanhola, né? Uma formação diferente também do que ocorre na Europa, da formação europeia, especialmente da Europa Ocidental, nada a ver também com a formação norte-americana. Nós temos características muito particulares, tal, e essas características é que explicam como é que é o Brasil de hoje, como é difícil compreendê-lo, tal, e falta uma coisa que eu já disse, as grandes interpretações do Brasil agora do século XXI. Bem, e a gente tenta aqui sempre no calor da hora ir trocando opiniões e falando, analisando, indicando sugestões de leitura e buscando ter um olhar diferente, sempre mantendo a liberdade, a independência, né? Não ter rabo preso com ninguém, que é fundamental, e tendo responsabilidade sobre as críticas e apontando caminhos alternativos para o nosso país. Bem, qual é o grande assunto de hoje, que é a repercussão do longo depoimento dado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Bem, foram quase lá 9 horas de depoimentos. Alguns senadores não fizeram perguntas, fizeram considerações, né? O nível é baixo, né? Dos senadores, nós acompanhamos, vimos como o nível é muito baixo. Alguns mal conseguem falar, a gente lamenta, né? Mas esse é o Senado que temos, é aquela vez a história, é melhor ter esse do que não ter nenhum, mas o nível é baixo. E olha que houve uma renovação considerável na eleição do último mês de outubro, no dia 7 de outubro, estava sendo renovado 2/3 do Senado Federal, né? Houve uma melhora, mas ainda assim a qualidade de representação política no Brasil é muito baixa. Quem acompanhou a sessão foi também, até por ter compromisso com vocês, e de acompanhar mesmo o que ia dizer o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. O nível foi muito ruim das perguntas. Mas o que fica daquilo tudo, de toda aquela encenação, que política é teatro? Bem, o ex-juiz não é mais juiz, deixou de ser juiz. Hoje ele é um ministro político de um governo. Então era um político que estava lá, não era o que se notabilizou, o juiz Sérgio Moro. Então, da 13ª Vara Federal do Paraná. Algumas questões são fáceis, acho que, de nós compreendermos o que lá aconteceu, né? Bem, a primeira é que muitos dos que estavam arguindo tinham ficha suja, ou tinham aliados políticos com ficha suja, alguns inclusive tendo aliados políticos estão sentenciados pela Operação Lava Jato. Então a pergunta já fica desqualificada, porque são pessoas envolvidas com ato de corrupção, muitos sendo investigados e outros que têm aliados políticos investigados, condenados e presos. Então a própria fala, por exemplo, Jacques Wagner vai falar em nome do senador pelo PT Bahia, está lá defendendo o Lula. Tem algum valor aquela fala? Se ele defende um criminoso condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e já condenado na primeira instância em 2 processos? Não tem, nem vai se importar, né? Renan Calheiros, alguém vai dar importância a Renan Calheiros, MDB Alagoas, senador pelo MDB Alagoas? Sem hipótese nenhuma, não tem a mínima importância, isso não interessa, tal. Então isso prejudica de ter uma atuação independente, né? Os que apoiam o governo, aí alguns são até patéticos. Alguns, olha, eu quando o Flávio Bolsonaro falou, eu tive dó.
dó dos eleitores do Rio de Janeiro, porque ter como representante Flávio Bolsonaro não é fácil. É patética as suas questões, inclusive desenterrando uma teoria conspirativa que circula nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, e ele fala aquilo como se fosse verdade. Ele é patético, ele tem de explicar o Fabrício Queiroz. Então vocês percebam esses dois polos, os apoiadores fanáticos, que não importa se mostrar a verdade que são fanáticos de um lado e os fanáticos de outro. E no meio alguns bons senadores, né, poucos, que faziam questões relevantes, que separavam a Operação Lava Jato, que é uma coisa, do que foi revelado pelo site de Intercept Brasil, daquelas conversações entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal lá do Paraná, em especial o procurador Deltan Dallagnol. Então são duas coisas diferentes. E esses senadores, o do Espírito Santo especialmente, ex-delegado de polícia, foi muito feliz, né, na sua arguição e colocando questões fundamentais para o ministro da Justiça, que não as respondeu. O Sérgio Moro está aprendendo o que é ser político, sabe que não é ser juiz, porque o juiz fala e as partes ouvem, acabou. E o que ele fala está decidido. Como ministro da Justiça, como político, é outra coisa. Ele tem de ouvir, debater, questionar, e foi algumas vezes atacado injustamente, vale registrar. A questão depois das 9 horas dessa sessão, é possível alguém imaginar, da CCJ, imaginar uma CPI? No momento, não. Isso está absolutamente descartado. Imaginar que ele possa sair do governo, também está absolutamente descartada a tal questão. Isso não se coloca a tal. Ele insistiu muito em qualificar o site como sensacionalista, que é uma invasão criminosa, bateu muito nessa tecla, repetiu diversas vezes a questão dos hackers, do sensacionalismo, tudo isso ele repetiu, né? Desqualificando todas as mensagens. Mas algumas questões ele ficou em situação difícil, quando a questão da revelação, então, de todas as suas comunicações pelo Telegram, aí ele ficou meio assim, não sabia bem o que falava, né? Então ele teve algumas dificuldades, e para muitos senadores ele não respondeu. Em síntese, acho eu, ficou-se na mesma situação de antes da sessão. Estão se aguardando novas revelações das mensagens, as críticas ao ministro da Justiça já eram conhecidas e a defesa que ele fez também já era conhecida. Ele saiu-se bem no final, isso tem de ser registrado, né? Ele saiu-se bem, ouviu todas as questões, algumas eram provocações feitas a ele, o que no campo da política é absolutamente natural. Você ser provocado, debater, falar, isso faz parte absolutamente do papel político. Não, quando ele era juiz e tal. Então ele respondeu. Agora fica algumas questões que nós vamos ter de esclarecer. Onde está o procurador Deltan Dallagnol? Essa é uma questão. Onde está Deltan Dallagnol? Essa questão tem de ser esclarecida. Onde está Deltan Dallagnol? Ele entrega seu celular para a Polícia Federal? Tudo foi retirado, é o que se imagina, do celular dele. A pergunta que fica é se ele, onde ele está e por que até o momento ele não veio a público mesmo, efetivamente, para dizer o que ele sabe e o que ele não sabe sobre o assunto. Porque tudo foi retirado, indica-se, é o que se presume, do celular do Deltan Dallagnol. E essa questão tem de ser devidamente esclarecida. Em resumo, para voltarmos e fecharmos a questão do ministro da Justiça, das 9 horas de conversa lá na CCJ, 9 longas horas de conversa, o que ficou foi um empate. Ele não perdeu, respondeu o que precisava responder, mas não justificou algumas questões que me parecem, usando o Código de Processo Penal, o CPP, artigo 254, inciso 4, está muito claro, pelas mensagens. Que ele mudou a ordem de fases da Lava Jato, as mensagens mostram isso de forma evidente, né? Que ele cobrou novas operações, as mensagens mostram isso de forma evidente, que ele aconselhou
procuradores, as mensagens mostram isso de forma evidente, não adianta tergiversar, que ele antecipou decisões judiciais, antecipou, pelo pouco que nós sabemos nas mensagens até agora. Então, sobre essas questões, ficou claro, nítido, não tem como dizer que ele não agiu incorretamente, violando o CPP. Agora, isso não altera, e nós já falamos isso há muito, a condenação do Lula do triplex. Não custa recordar que o Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, e o TRF da 4ª Região, que é a segunda instância, a 8ª turma, aumentou a pena para 12 anos e um mês. 12 anos e um mês. Portanto, você tem provas suficientes, mais que provas suficientes, né? E então a questão de anular a condenação do triplex pode tirar o cavalo da chuva. Isso não vai ocorrer, né? Porque a terceira e quarta instância não analisa mais as provas, e as provas foram analisadas na primeira, condenação, na segunda, condenação também, e isso está resolvido. Em síntese, para não nos estendermos muito sobre essa questão, não foi fácil aguentar as 9 horas, grande parte das questões foram absolutamente irrelevantes, né, levantadas para o ministro da Justiça. Volto a insistir, as críticas feitas a ele por senadores corruptos não têm valor algum, ou por senadores que são aliados de políticos corruptos. Portanto, a vida segue. E o que todo mundo está aguardando é se há ou não novas revelações por parte do site The Intercept Brasil. É essa a questão que se coloca. Esperava-se muito mais da sessão do que ocorreu. Algumas revelações bombásticas não ocorreram, acabaram não ocorrendo, e a vida segue. Bem, eu acho sobre essa questão não tem mais nada a dizer, né? E as análises hoje que eu passei por todos os jornais, é mais ou menos uma análise assim serena, consensual, né? Que nada de relevante foi acrescentado pela sessão, nada de relevante foi acrescentado. Bem, vamos lá. O outro ponto que nós pretendemos tratar aí do noticiário é uma pergunta que acho que nós estamos fazendo. Qual é a pergunta? O que deseja o site The Intercept Brasil? O que deseja o site The Intercept Brasil? Acho que essa é a questão que se coloca. O que deseja? Por quê? As últimas revelações, eu estava justamente acabei de consultá-lo até pouco antes de nós começarmos aqui o nosso encontro. Não tem nenhuma novidade, não tem mais nenhuma novidade, além do que já foi conhecido. E tem um artigo que foi postado no dia 17 de junho, às 16 horas e 6 minutos, a quem interessa a narrativa dos hackers criminosos, e aí faz referência a uma hashtag vazajato e tal. Esse daqui é um artigo de análise, de posicionamento, claramente. Não, é um artigo jornalístico. E cadê as novas informações? O que eu estou preocupado, acho que muitos de vocês também em relação a essa questão, é que o que o site sabe? Que foi, evidentemente, que o site está garantindo, e aí vamos à nossa Constituição. Diz a nossa Constituição, no artigo 5º, que eu sempre a cito, né, no artigo 5º, inciso 14, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Portanto, não é essa a questão que se coloca. A questão, né, tem o sigilo da fonte. Segundo o site informa, há mais de 30 dias que eles tinham recebido essas informações. Há mais de 30 dias. Revelaram a última, numa conversa até banal, entre o Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro sobre a questão do Fernando Henrique Cardoso. Aquilo não incrimina ninguém, não é um escândalo, não é absolutamente nada. Então, eu fiquei pensando, e foi até citado em certo momento ontem da audiência do ministro Sérgio Moro ao Senado Federal, Comissão de Constituição e Justiça, alguns casos da imprensa norte-americana. Os papéis do Pentágono, no início dos anos 70, né, aquele episódio, que aí foi um conjunto
de informações que saíram do Pentágono e depois vários jornais, vários órgãos de imprensa acabaram divulgando tal. Não foi só um. A questão do escândalo Watergate, que aí foi um jornal principalmente, mas não só, que puxou, né, o The Washington Post, e aí algo que eu já citei aqui, né, o livro até do Seymour Hersh, que tem o massacre de My Lai, aí, que também veio com documentos que ele acabou descobrindo no Departamento de Estado, em informações que eram sigilosas. Também esse mesmo jornalista célebre. Também tem a questão do Iraque, né, da guerra do Iraque, do tratamento aos prisioneiros, tem todas essas questões, mas aí são revelações que você obtém com documentos oficiais, através de pessoas, fontes que você obtém em várias áreas do governo, e aquilo é divulgado. É diferente desse episódio. Esse episódio não está esclarecido até agora. Eu gostaria muito de poder conversar com o Glenn Greenwald, que é o principal responsável pelo site, para fazer algumas perguntas que me parece que são óbvias em relação a essa questão, né? Por que não foram revelados já? Se ele tem mais de 30 dias, daria, já que a justificativa é que teria de editar e checar o material, teria dado tempo para distribuir o material, divulgar o material muito maior do que isso que eles divulgaram até agora, né? Se isso é para manter em suspenso a República Brasileira, não vai manter. Quanto mais tempo demora o site para divulgar, menor a credibilidade do que ele divulga, que vai criar suspeição de uma possível montagem, falsificação de que foi dito, né? Portanto, o prejuízo de quem detém a informação, que são eles, o prejuízo é deles. O prejuízo é deles. Então, a questão que se coloca no momento, e é isso que está me intrigando, acho que a muitos de vocês também, que está entregando a muitos de vocês, é essa demora. Tem mais coisas? Tem o quê? Por que não revela tudo que tem, né? Se não consegue revelar tudo, apresenta esses dados, né? Mostra essas informações. Por que até agora isso não é de conhecimento de todos? Que eu acho que é a questão que fica, né, para todos nós, né? Por que não mostra mais? Será que é só esse nível de informação? E o pior que os artigos que estão saindo no próprio site criticando, ou melhor, comentando o que o site já revelou, são artigos de posicionamento político. Portanto, a questão não é estar contra ou não as condenações. É jornalisticamente informar o que tem, apresentar o que tem, garantindo do que determina a Constituição. Então, a pergunta é, se não divulgar mais informações, então fica meio claro que o site tem um posicionamento pró-PT, né, e anti-Lava Jato. Essa é a questão que fica. O site tem um posicionamento claro pró-PT e anti-Lava Jato. As divulgações foram simplesmente para questionar as condenações, especialmente a do Lula. Veja que só se fala do Lula, hein? Não se fala das outras condenações. E as outras condenações? Não se diz. Qual a razão? Por quê? Então, são questões que têm de ser lembradas. É muito questionável tudo, até agora, esse encaminhamento, porque eu esperava, acho que tinha dito aqui, que seriam divulgadas novas informações antes do depoimento de Sérgio Moro, até durante o depoimento de Sérgio Moro, ou posteriormente o depoimento de Sérgio Moro. Nada ocorreu. Até o momento, nada ocorreu. E aí começa, evidentemente, a se questionar, acho que de forma mais severa, o site e um posicionamento político. Portanto, a revelação ela sai do campo jornalístico e vai para o campo político. Ou seja, ela, sendo assim, ela estaria favorecendo o PT, os acusados e condenados na Lava Jato e especialmente o sentenciado Luiz Inácio Lula da Silva. Daí que eu renovo o meu desejo de conversar, de trocar umas ideias, de perguntar tudo isso, especialmente ao Glenn Greenwald, que é o principal responsável por a divulgação de todo esse material, para tentar saber quais são as intenções, porque uma coisa é você ter como intenção a transparência, inclusive que é garantida pela nossa Constituição, né? O sigilo da fonte, o trabalho jornalístico, o apoio efetivo ao trabalho de limpeza da República, o ataque à corrupção,
Tudo isso que nós concordamos. Outra coisa é fazer o jogo de um projeto criminoso de poder, né, que foi atingido duramente pela Lava Jato, e que essas revelações serviriam para tentar desqualificar tudo o que ocorreu nos últimos 5 anos, especialmente na figura do então juiz, sem ter nada que efetivamente revele uma condenação, um enfrentamento das condenações da Lava Jato. Porque, insisto, e isso é importante ressaltar, eu critiquei e continuo criticando que essas conversas, do que é relevante das conversas, outros são irrelevantes do que nós conhecemos, dessas mensagens, elas não poderiam ter ocorrido, porque viola o artigo 254, inciso 4. Porém, pelo que se sabe de todas essas mensagens que foram reveladas, não altera em nada a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva pelo então juiz da 13ª Vara Federal do Paraná. Fica então a pergunta, o que deseja o site de Intercept Brasil? É uma pergunta. Bem, caminhando aqui pelo nosso noticiário de hoje, tem uma questão que me incomoda muito, eu já comentei com vocês, mas é uma questão que me incomoda, que é a forma como o presidente da República atua, o presidente Jair Bolsonaro. Eu fui, como eu fiz com os outros, para ver que não é uma questão político-partidária, pessoal, de escolha, nada disso. A gente tende a atuar se descolando dos partidos políticos, das disputas pessoais ou ideológicas que são muito pobres no Brasil. É esse o nosso papel, não ter rabo preso com ninguém, né? Enfrentar a questão da verdade, polemizar, discutir, buscar compreender esse momento histórico que nós estamos vivendo, buscar qualificar a informação, né? Sem partir, isso é fundamental, e sem ter qualquer vinculação político-partidária ou pessoal com qualquer um. Isso eu fiz em relação ao governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, em relação ao presidente da República. Lembre-se que eu sempre consultei a agenda do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, até cunhei o apelido que acabou pegando, o Jaiminho, que é aquele célebre personagem do seriado Chaves, o carteiro, que sempre está com fadiga e tal. E mostrava que a agenda do Haddad, ele não trabalhava quando era prefeito de São Paulo. E comecei a consultar aleatoriamente, já fiz inclusive alguns vídeos, já comentei, a agenda do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, que tem 1/4 da população desempregada no país, que vive a crise econômica mais grave da história do Brasil republicano, que tem problemas gravíssimos na área de infraestrutura, de habitação, de educação, segurança pública, etc. E que deveria estar dedicado, evidentemente, a todos esses problemas. Isso é o óbvio ululante. Porém, olha, no dia 19, quarta-feira, só para mostrar que não é chatice minha, aí eu fui dar uma olhada. Dia 19, quarta-feira, o presidente pegou o avião em Brasília às 8h45, veio para São Paulo. Chegou em São Paulo, aí se dirigiu a um evento da Caixa. A posteriori, foi ao aeroporto e de lá se dirigiu a Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista. Passou rapidamente por um mosteiro das Irmãs Clarissas e aí foi numa cerimônia dos sargentos da Aeronáutica. Dali de Guaratinguetá, voltou para Brasília. Esse foi o dia de trabalho do presidente da República, Jair Bolsonaro, de um país que tem 1/4 da população desempregada, que tem a crise econômica mais grave da história do Brasil republicano, que tem problemas gravíssimos na área de segurança pública, educação, habitação, infraestrutura, questões graves de política externa, né, que o Brasil tem de se posicionar frente a esse novo mundo, esse novo momento da história econômica mundial. Essa foi a agenda de trabalho do Jair Bolsonaro. Não é possível um presidente desse tipo. Aí eu fui olhar hoje, dia 20. Você vai dizer o seguinte, é feriado no Brasil, mas em vários países do mundo, inclusive na própria Itália, não é feriado hoje. Aí eu fui ver o que ele está fazendo, né? Já que um presidente está dedicado estritamente à presidência da República trabalhando. Qual é o compromisso hoje de Jair Bolsonaro de trabalho? Nenhum. Ele veio a São Paulo para participar da Marcha para Jesus, às 15h45. Isso é preguiçoso.
Jair Bolsonaro é preguiçoso. Jair Bolsonaro é o Macunaíma do século XXI. Sem a visão que o Macunaíma tinha de mundo, que tinha uma visão melhor que a dele. Mas ele é preguiçoso. É preguiçoso. Né? Ele não trabalha, ele é preguiçoso, ele não faz reuniões com os ministros, não discute projetos, não conhece um projeto do governo, que ele possa sentar e comentar durante 10 minutos um projeto do governo, não consegue entender os problemas macro do Brasil, muito menos o posicionamento do Brasil na América do Sul e, quiçá, se nós discutirmos o posicionamento do Brasil no mundo. Não é possível ter um presidente preguiçoso como ele é preguiçoso, né? Que tem uma agenda de trabalho com todas as aspas do mundo desse tipo. Hoje ele não trabalha. Hoje ele volta a São Paulo, ontem à noite ele estava em Guaratinguetá, ele volta a Brasília, eu falei, acho que ele vai trabalhar à noite em Brasília. Por que ele fez todo esse caminho? Para depois, aí eu falei, ele vai trabalhar, olha como eu sou otimista, de manhã em Brasília hoje, né? Porque para presidente da República não tem feriado. Não tem feriado. Não tem sábado, não tem domingo. O presidente da República tem que trabalhar. Mas ele disse que sofre muitas pressões. Ele imaginou o que seria? Ele seria um deputado baixo clero, como ele foi durante 28 anos, ficou 28 anos sem trabalhar. 28 anos no ócio. Eu vou dar para ele o livro do Paul Lafargue. Vou dar. Casado com a filha do Marx. O Direito à Preguiça. Presidente, leia o direito. Eu vou dar o livro para o senhor. O Direito à Preguiça. Porque isso daqui, com todo respeito, e são documentos oficiais, é um presidente preguiçoso. Não pode ser presidente do Brasil. O senhor podia ser presidente de um país, vamos dizer, que tivesse resolvido grande parte desses problemas que são absurdos que nós temos no saneamento básico. Metade do Brasil, das cidades, não tem tratamento de esgoto, não tem água tratada. Se nós não tivéssemos problemas com a educação, com a habitação, quantos milhões que não tem onde morar. Problema de segurança pública que é gravíssimo, que o senhor acha que resolve distribuindo armas para todo mundo. O senhor é um irresponsável, né? Se nós tivéssemos, um quarto da população está desempregada, presidente da República, um quarto. E o que o senhor está fazendo hoje para ajudar o Brasil, né? O senhor vai participar da 27ª edição da Marcha para Jesus. Em resumo, Jair Bolsonaro é o Fernando Haddad do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro é preguiçoso, é o Jaiminho do Planalto. Recomendo ao senhor, portanto, trabalhar, estudar, deixa a preguiça de lado. Se não quer ser presidente da República, vai embora, renuncia. Agora, isso daqui é de preguiçoso. É uma vergonha ter um presidente preguiçoso, e o senhor é preguiçoso. Está muito claro. Né? Olhando aqui passando aqui e vendo problemas do nosso país que o presidente não vê, tem uma questão que me parece extremamente séria, que é a questão da educação no Brasil. Educação no Brasil. A Folha de São Paulo e outros jornais hoje, mas a Folha de São Paulo, eu estou citando especialmente a Folha, até uma matéria, 4 anos depois, o Brasil ainda não bateu meta de alfabetização. Nossa situação é muito grave. Nós temos, e são os otimistas, 7% da população analfabeta, mas analfabetos funcionais, aqueles que não conseguem ler e entender um texto, são 29%. Quer dizer, cerca de 1/3 da população brasileira é analfabeto funcional. São dados oficiais. Isso aqui é inacreditável. Quer dizer, como é que é possível conviver num país que tem quase 30% da população analfabeto funcional? Isso tem reflexos na cidadania, na vida do indivíduo, dele ser cidadão pleno, de entender o que está ocorrendo, inclusive na política, de votar, né, de ser cidadão. No mundo do trabalho, nem precisa aprofundar muito essa discussão. Os índices de produtividade da força de trabalho no Brasil são baixíssimos comparado com o que ocorre no mundo, né? Essa questão é chave, isso que é importante. Eu imaginava, se eu fosse presidente da República, o presidente da República estivesse discutindo essa questão, junto com o seu ministro da Educação, outro irresponsável, Weintraub, irresponsável, um sujeito que envergonha o Brasil,
que nunca poderia ter sido ministro da Educação, que é uma vergonha. Sabia que o Gustavo Capanema ficou 11 anos como ministro. Eu vou depois ler aqui um dia desses, vou tratar do Gustavo Capanema, de 34 a 45, né? Ministro da Educação. A preocupação que tinha, e olha, em mundo complicado como foi a década de 30, em relação às questões educacionais, estritamente. Tem outras questões, mas ficaria na questão educacional. É inacreditável esse dado. A situação da educação no Brasil é caótica. Não é possível ter cerca de 1/3 da população brasileira como analfabeto funcional. Isso é inaceitável. E somos, por estranho que pareça, a 8ª economia do mundo. Imagina se nós tivéssemos uma campanha, né, que entusiasmasse o Brasil para enfrentar essa questão. E não temos. Não temos porque não temos um presidente da República que goste de livro. Qual é o último presidente da República que gostava de livro, hein? Que falava em livros, que citava livros? Bolsonaro não leu um livro. Temer, não. Dilma, quando perguntada na campanha, ela falou, eu adoro ler. Fale um livro. Ela não sabia. Lembra-se daquela célebre imagem? Lula dizia que pior que ler é só correr na esteira. Vamos puxando. Fernando Henrique, claro, foi como sociólogo, tinha de ler, mas se nós regredirmos, pouquíssimos presidentes na história mais recente do Brasil têm um compromisso com o estudo. Agora, desses, para pegar do século XXI, é inacreditável. O século XXI abandonou a leitura. Isso quando eu estava lendo dados, hoje leio no Estado de São Paulo, tem um bom artigo sobre isso, sobre o número de livros que não param de crescer, a edição de livros, por exemplo, na França. Na França não para de crescer o lançamento de livros. Tal. Na mesma coisa, se você olhar também os Estados Unidos, não para de crescer o lançamento de livros. É o Brasil. Agora, nós temos esse quadro da educação porque temos um presidente que não gosta de ler. Assim como o tio Temer, que era uma piada, né? Dilma não sabia citar um livro, o Lula achava que era melhor correr na esteira. Que é só pior do que ler, correr na esteira, lembra-se? Então, essa é uma questão grave, séria. 1/3 da população brasileira é analfabeto funcional. Esse é um grande tema estrutural para sair dessa briguinha do WhatsApp medíocre, que acha que é debate político ideológico, as bobagens das redes sociais, do que se discute no Congresso Nacional, né? Do que ministros incapazes falam. É isso que interessa. Essa é uma questão chave. E não o presidente, como teve ontem, e para refletir um pouco como é o Jair Bolsonaro, que ele ficou brincando de fazer flexão, 10 flexões, junto com o governador de estado, com alguns ministros. Patético. Eu tive vergonha. Não sei se eu fiquei envergonhado. Um presidente da República começar a fazer flexão, brincar de fazer. Que agora o governador do Rio também faz isso. Patético. Eu tive vergonha. Vergonha de vocês. Vergonha dos gestores, dos administradores. Tal. Que é isso, cara? E o Augusto Heleno para fazer flexão? Quase morreu. Né? Então, e a flexão do Bolsonaro foi piada, né? As flexões ali, piada. Ele não passa no teste. Né? Quer dizer, patético. Eu acho que está na hora do presidente Bolsonaro assumir a presidência da República, né? Ele ainda não assumiu a presidência, e se preocupar com problemas como esse, que é a questão da educação no Brasil. Deixar de palhaçada, deixar de ser preguiçoso, trabalhar e enfrentar os grandes problemas nacionais. Bem, olhando aqui o noticiário, a questão que se coloca é da estagnação econômica. O Brasil se acostumou com a estagnação econômica. Eu estava consultando aqui um belo trabalho que eu gosto, e aqui estava vendo o crescimento do PIB, pegando vários anos. Eu estava dando uma olhada no quinquênio juscelinista, né? Em 56, quando ele começa o governo, o JK, o Brasil crescia 2,9%. 57, 7,7%. No ano seguinte, 10,8%. Em 59, 9,8%. Em 60, 9,4%. Em 61, ele deixa o governo no início do mês, né? Do ano de janeiro, né? 8,6%. Dá uma olhada. Aí vamos saltar para o que se chama de milagre econômico brasileiro. 1968, o Brasil cresceu 9,8%, no ano seguinte 9,5%, em 1970 10,4%, em 71 11,3%,
em 72, 11,9%, em 73, 14%, em 74, 8,2%, aí é uma queda para 5,2% em 75, e já estamos para alguns no fim do milagre, em 76, 10,3%, em 77, 4,9%, 78, 5%, e aí nós temos vivendo na década de 72 choques do petróleo. Não vou citar, só que lembrar que em 80, no primeiro ano do governo Figueiredo, o Brasil cresceu 9,2%. Aí que a situação começa a se complicar com a questão da dívida externa e tal. O que eu quis dizer com isso? Né? O Brasil, no século XXI, se acostumou com a estagnação econômica. É como se nós fôssemos condenados a isso, a crescimentos medíocres. 1%, 1,1%, esse ano provavelmente 0,5% a 0,8%. É inacreditável. Crescemos em 2017 1,1%, 2018 1,1% positivo e tivemos o pior triênio da história republicana, 2014, 2015, 2016. O Brasil se acostumou com a mediocridade econômica. E aí tem de lembrar o que eu já citei aqui, o relatório da consultoria do professor Afonso Celso Pastore, quer dizer que se nós mantermos esse crescimento incrível de 0,5%, 0,8%, 1%, e o crescimento demográfico é 0,8% no Brasil, é registro, crescimento da população, né? Crescimento demográfico. Isso significa que a nossa renda per capita, nesse ritmo, vai dobrar em 233 anos, mais de 2 séculos. Quer dizer, essa é a grande questão do Brasil, como sair da estagnação econômica. O país se acostumou com a estagnação econômica e nós temos de romper esse círculo infernal da estagnação econômica. Essa é a grande questão, que está vinculada à educação, a outros problemas. Mas passa pela questão da estagnação. O país precisa crescer. E crescer como? É essa pergunta que a oposição não sabe responder, porque não tem projeto para o país. Né? É essa a pergunta que o governo não sabe responder porque não tem projeto para o país. Essa é a pergunta que o Paulo Guedes não sabe responder porque não tem visão macroeconômica e não sabe responder. E essa pergunta que, claro, o Jair Bolsonaro não tem a mínima ideia como responder. Ele vai falar tá ok, tá ok, tá ok e não consegue responder. Então passamos um período muito, 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 muito difícil no Brasil. Por hoje, né? São essas nossas considerações, trocando um pouco de ideias. É feriado no Brasil, mas em vários países católicos, como eu disse, não é feriado, inclusive na Itália. Se você gostou dessa live, curta se inscreva no nosso canal, blog do Vila, Marco Antônio Vila, né? Fale para os seus amigos. Se gostou dessa live e de outros vídeos, coloque um like, ative as notificações, aproveite a página de comentários, escreva, sugira, polemize, discuta, concorde, discorde, assim que é democracia, e vamos ter um novo encontro amanhã, porque diferentemente do Jair Bolsonaro, eu não sou preguiçoso. Até!